uma árvore que cresce até o céu. Qualquer pessoa entenderia isso como uma ascensão divina, ou subir aos céus talvez, como uma plenitude alcançada. Mas Jung acrescenta algo que se afasta um pouco disso ao dizer as raízes precisam descer ao inferno. E o inferno aqui não é um lugar de perdição, de demônios. Neste contexto, o inferno trata de uma leitura psicológica um pouco mais profunda. Descer ao inferno significa praticamente olhar para onde se evita, ou seja, para o escuro, para o profundo do ser. É a sombra, é o que foi recusado, é o que foi negado, é o que foi delegado aos outros para que se carregassem em nosso lugar. E sem essa descida, a árvore não cresce. Sem essa descida, o que se chama de eu permanece raso, sem sentido. O self, que é a árvore que Jung simboliza, torna-se como uma árvore de enfeite, de plástico. Está ali visível, mas sem serventia ou valor de vida. Esse processo, infelizmente, é mal compreendido e principalmente mal comunicado. Me deparo com muitos vídeos em determinados canais, por aí, que passam a individuação como se fosse um curso de final de semana. E é aí que vem essas propagandas nesses vídeos, prometendo um passo a passo, um guia de individuação, mas não existe um caminho propriamente definido. É um processo que pode levar, e muitas vezes leva, grande parte da sua vida inteira. Não se trata de somente achar o trabalho certo, encontrar a sua vocação ou compreender um ou dois traumas que você possui. Nada disso é individuação propriamente dita. Individuação é um trabalho profundo, é um labirinto subterrâneo, é o ato de cruzar o próprio abismo, de enfrentar a noite escura da sua alma. É o processo no qual aquele que se chama de eu é progressivamente desmontado, peça por peça, bem lentamente, para que possa ser arranjado e montado tudo novamente. Mas nesse vídeo, preparei uma chave essencial para esse processo. Por mais profundo que seja, aqui muito provavelmente será o seu passo inicial. Ou se já está nesse caminho, o que vou falar aqui vai servir de grande ajuda no processo. Pois não se trata aqui de um guia pré-definido, se trata sobre uma luz no caminho ao qual você deverá enfrentar. Antes de nos aprofundarmos nessa chave que mencionei, temos que entender as raízes desse processo, ou seja, onde ele de fato começa, onde a individuação nos convida para trilhá-la. Você vive uma vida normal com seus amigos, família, e aí de repente, em um determinado dia, você começa a perceber as coisas diferentes, talvez mais silenciosas, talvez mais vazias, como uma sensação estranha de que falta um pedaço em cada mínima parte do seu dia. Mesmo com tudo organizado, muitas vezes, com a vida bem estruturada, essa sensação estranha fica ali, como um pássaro mudo em seu ombro que não canta, não fala e não tem peso, mas é uma presença quase que esmagadora e ensurdecedora. Jung tinha um nome para isso, ele chamava de vida não vivida, e observava que não é algo que vai embora só de ignorar, não é algo que some com o tempo também, permanece ali, te esmaga por dentro. Manifesta-se através de sintomas, irritações que aparecem aqui e ali, uma melancolia recorrente, conflitos repetitivos nas relações mais próximas, episódios de estresse, picos de nervosismo, ansiedade e por aí vai. Como disse antes, algo essencial está faltando, sem que se consiga apontar exatamente o que. E essa vida não vivida tem um custo geracional. Em suas próprias palavras, Jung diz o seguinte: nada exerce maior influência psicológica sobre os filhos e o ambiente do que a vida não vivida dos pais. Tudo que poderia ter sido e que foi mantido afastado por motivos pouco honrosos atua sobre os descendentes como uma poderosa indução. O que significa, traduzindo ao plano da existência cotidiana, é que aquilo que se recusa a viver não permanece neutro, carrega-se nos filhos, nos parceiros, nos amigos, no clima emocional dos lugares que se habita. E carrega-se em si mesmo. Reconhecer esse peso é o primeiro passo, mas reconhecimento ainda não é um movimento, não é ação. Para que algo se mova, é necessário que algo chame primeiro. E aqui vem algo que é o estágio em que esse caminho começa a te chamar. Joseph Campbell, um grande mitólogo e escritor, traz em seu livro ricas informações sobre isso, porque ele percebeu que mesmo em diversos mitos de várias culturas existentes, tem um padrão que se repete. Ele chamou isso de monomito, ou a jornada do herói. E o primeiro movimento dessa jornada, antes da partida,
antes da provação e antes do retorno, é o que ele chama de chamado. E esse chamado não é algo grandioso, épico, não é como um chamado do herói predestinado. Na verdade, na maior parte das vidas, aparece com inquietações, como comentei mais anteriormente. Uma insatisfação que não cede com explicação. Um pressentimento de que existe algo a ser feito, algo a ser enfrentado e algo a ser deixado para trás. Ou seja, tudo isso alerta você sobre a necessidade de mudança. Você pode reparar que em filmes ou qualquer outra obra do gênero, que quando algum herói recebe um chamado, quase sempre recusa de primeiro momento. Mas essa negação não é só um medo ou uma insegurança, e sim um instinto de autopreservação. Porque o chamado para a mudança ameaça a estrutura atual da vida que você vê como segura, mesmo quando insatisfatória. Ou seja, é preferível sempre a familiaridade com as dores do que a mudança desconhecida. Campbell descreve esse movimento de modo preciso. Refugiando-se em seus próprios interesses, ele perde o poder de levar a cabo qualquer ação positiva. O que quer que faça é negado, e ele se debate freneticamente em meio às próprias confusões. Salvar-se é, então, impossível. Toda sua existência mostra-se sem sentido, mesmo que, como o rei Minos, ele consiga, por um esforço hercúleo, construir um império de renome. Para onde quer que se volte, tudo é vão, pois não há fuga para o seu tédio. Apenas o nascimento pode vencer a morte. Não é um novo renascimento do velho, mas algo novo. Dentro da alma, dentro do corpo social deve existir, se quisermos experimentar uma vida duradoura, uma contínua geração que faça surgir o novo. A descrição é exata. A recusa do chamado não impede o sofrimento, apenas o transforma. O sofrimento que viria da travessia é substituído pelo sofrimento de não atravessar. E esse sofrimento de não atravessar é talvez o mais comum entre as feridas modernas. Aparece como uma neurose, aparece como um adoecimento crônico, como uma raiva, uma tristeza, um desconforto que vem sem motivo. E aqui vamos fazer uma pausa para refletir num ponto em específico. Quantos de nós não temos exatamente esse mesmo pressentimento? Esse chamado abafado, adiado há 5, 10, 20 anos? Quantos de nós já reconhecemos em algum instante de honestidade que existe um movimento interno que se pede para ser feito e que fomos adiando com argumentos cada vez mais convincentes de que não é o momento certo? Esse é o ponto exato em que a individuação começa ou não começa. Não na resposta heróica ao chamado, mas no reconhecimento de que ele existe. Antes de qualquer travessia ser possível, é necessário enxergar com clareza aquilo que se construiu como identidade. E aquilo que a maior parte das pessoas chama de eu é, em linguagem junguiana, a persona, a máscara social, o conjunto de papéis aprendidos, a fachada adaptativa que se segue e se ergue ao longo da infância e da juventude para circular pelo mundo. A persona não é em si um problema, é uma estrutura necessária. Ninguém pode andar pela rua, trabalhar, manter relações sem alguma forma de mediação social. O problema começa quando a persona é confundida com a identidade real. Quando o ator esquece que está atuando. Quando aquilo que se construiu para sobreviver aos outros se torna a única coisa que se conhece sobre si mesmo. Jung descreve isso dessa forma. A persona é uma aparência complicada de relações entre a consciência individual e a sociedade. Apropriadamente, uma espécie de máscara, destinada por um lado a produzir um determinado efeito sobre os outros e por outro a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Que isto último seja desnecessário só pode ser afirmado por aquele que se identifica de tal modo com sua persona que já não conhece a si mesmo. E que aquilo é necessário só o consegue admitir aquele que percebe que existem algumas coisas que a humanidade não está pronta para acolher. A questão central é que sob a persona existe uma outra coisa. Existem conteúdos que foram banidos, partes que foram consideradas inaceitáveis, impulsos que foram silenciados, desejos que foram convertidos em culpa. Jung chamou esse território de sombra, e que a sombra não é apenas aquilo que é ruim no sujeito, é tudo aquilo que ficou de fora da identidade consciente, inclusive as potências, os talentos, as dimensões luminosas que foram recusadas porque não cabiam na imagem que se constrói de si. Tornar-se quem se é, portanto, começa por essa reconciliação, não com a destruição da persona, que continua sendo útil, mas com o reconhecimento de que ela não é o todo, com a descida àquilo que se manteve no escuro, com o reencontro com as partes que foram abandonadas no caminho. E essa descida não é confortável.
é precisamente aqui que muitas pessoas recuam ou desistem. É mais fácil polir a fachada do que descer ao porão. É mais fácil acumular conquistas externas do que enfrentar a estranheza do próprio interior. Mas a individuação não acontece na superfície. Acontece no encontro com aquilo que está abaixo das milhares camadas escondidas em si mesmo. Um antigo poeta grego chamado Píndaro escreveu em um de seus conjuntos de poemas que ele chamou de Segunda Ode Pítica, onde ele dirigiu-se ao rei Hierão de Siracusa com uma frase que foi uma sentença e também um presente. Ele disse: "Torna-te quem és." Nietzsche encontrou essa frase, a reconheceu como sua e a fez o núcleo de sua filosofia da autossuperação. Em Et Homo, deu a um livro inteiro o subtítulo Como Alguém se Torna o que é. Em H.E. Ciência, articulou a tarefa de modo direto, dizendo: "O que diz a tua consciência? Deves tornar-te aquele que tu és." Como alguém pode tornar aquilo que se já é? Se já é, não precisa tornar-se. Se precisa tornar-se, é porque ainda não é. E é exatamente nesse paradoxo que mora toda a dificuldade da existência humana. Aquilo que se vive sendo, na maior parte da vida, não é aquilo que se é. É uma aproximação, uma versão provisória, um arranjo de papéis. O si mesmo, no sentido pleno, é simultaneamente ponto de partida e ponto de chegada. É o que se traz como semente e o que se realiza como árvore. E entre semente e árvore existe um trabalho de uma vida inteira. Para Nietzsche, esse trabalho exige aquilo que ele chamou de autossuperação. O sujeito real não está dado de antemão. Ele está em formação contínua. Cada vida é uma escultura que precisa ser feita por dentro, com material próprio, sem modelos prontos. E o pior inimigo dessa escultura é a tentação do conforto, do rebanho, de seguir moldes prontos. Tornar-se quem se é exige uma forma específica de coragem, a coragem de divergir, inclusive de si mesmo, quando aquilo que se foi até agora deixa de servir. Porque é fácil ouvir essa frase e traduzi-la como uma autoafirmação, como liberdade individual, como recusa das normas sociais. Mas Nietzsche está dizendo algo mais profundo. Está dizendo que existe uma forma específica que cada vida deveria assumir. Uma forma que não depende da sua vontade pessoal, e sim, em algum sentido, entregue a você, mas que precisa ser construída. E reconhecer essa forma e construí-la, essa é a tarefa. Então, para Jung, o si mesmo, aquela totalidade psíquica que inclui consciente e inconsciente, que organiza os processos de individuação, é, em última instância, algo que se descobre. Existe um centro arquétipico que opera no fundo da psique, e a tarefa do sujeito é colaborar conscientemente com aquilo que esse centro já está fazendo. A individuação é, nesse sentido, um movimento de revelação. Aquilo que se é estava lá desde sempre, à espera de ser tornado consciente. Para Nietzsche, ao contrário, não há um si mesmo prévio à existência. O sujeito é aquilo que ele fez de si. A vida é como uma obra de arte, e cada um é o escultor da sua. Tornando-se quem se é, na leitura de Nietzsche, é uma tarefa de criação, não de descoberta. Não existe um núcleo dado, existe uma potência sendo realizada. Nessa comparação, até parece que existe um impasse de ideias, mas observando melhor, talvez não. Talvez essas duas leituras descrevam frases distintas do mesmo movimento. Na primeira metade da vida, a tarefa é construir, diferenciar-se, escolher direções, formar uma persona viável, ganhar um lugar no mundo. Esse trabalho é predominantemente criativo, mais próximo a Nietzsche. Na segunda metade da vida, a tarefa muda. Aquilo que foi construído precisa ser confrontado com aquilo que ficou de fora. Os conteúdos do inconsciente pedem reconhecimento. A persona precisa ser relativizada. E aí entra o movimento junguiano de descoberta. Não se constrói algo novo, reconcilia-se com aquilo que sempre esteve lá. A vida que se torna inteira é a vida que atravessa essas duas fases, que cria e que descobre, que afirma e que escuta, que ergue uma figura no mundo e que depois deixa essa figura ser reformulada por aquilo que vem das profundezas. Reduzir a individuação apenas a uma dessas operações é mutilar e fragmentar algo que é muito grandioso e essencial. Para tornar-se quem se é preciso aceitar não ser ainda o que se é. É preciso reconhecer a distância entre o que se vive e o que se poderia viver. É preciso, em outras palavras, suportar uma certa forma de honestidade que a maior parte das pessoas evita ou esconde a vida inteira. Porque a alternativa é confortável. A alternativa é assumir que aquilo que se construiu até agora é suficiente. Que a vida que se tem é a vida possível,
é o limite alcançável, que não há mais o que ser feito além de manter o que já existe. Essa narrativa é particularmente sedutora a partir de uma certa idade, quando o cansaço pesa, quando as estruturas estão dadas, quando a possibilidade de movimento parece cada vez mais restrita. É exatamente nesse momento que a maior parte das pessoas para. É exatamente nesse momento que, segundo Jung, a tarefa real começa. Jung elabora melhor nesse sentido da seguinte forma: o acolhimento da sombra exige uma considerável dose de autoconhecimento, que constituiu uma tarefa que dura toda a vida e a qual a maior parte das pessoas se opõe. Diante das resistências, descobre-se quanto custa e como é difícil cumprir o preceito délfico "conhece-te a ti mesmo". E aqui trazemos uma grande frase que está escrito no templo de Apolo em Delfos, na Grécia: "Conhece-te a ti mesmo". Tantos séculos depois, a tarefa ainda permanece intacta e permanece igualmente recusada pelas pessoas. Porque conhecer-se exige descer em direção àquilo que se preferiu manter escondido. Exige reconhecer falhas, projeções, mecanismos defensivos, formas de auto-engano que sustentam a identidade por décadas. Exige aceitar que aquilo que não acreditava ser, em muitos pontos, não corresponde àquilo que de fato se é. E talvez seja essa precisamente a estrutura psicológica que tantos de nós carregamos sem nomear. A sensação difusa de que existe uma verdade sobre nós que evitamos enxergar, e que essa evitação custa caro, em vitalidade, em sentido, em capacidade de presença. Não é uma verdade catastrófica, é apenas a verdade. É descobrir que ela não destrói, mas ela liberta. É uma das experiências mais surpreendentes daqueles que ousam trilhar o caminho. Campbell observou que toda a jornada do herói termina necessariamente com um retorno. O herói não permanece no reino do extraordinário. Ele desce ao mundo, atravessa a provação, encontra aquilo que tinha que encontrar e volta. E o retorno não é o regresso ao ponto de partida. É a chegada a um lugar que, embora aparentemente é o mesmo, é radicalmente diferente, porque o sujeito que retorna já não é mais o mesmo que partiu. Esse retorno é, em linguagem junguiana, a frase madura da individuação. O sujeito que atravessou o confronto com a sombra, que reconciliou consigo o que tinha sido recusado, que reconheceu a persona como persona e não como identidade, volta ao mundo cotidiano com uma postura nova. Não se torna especial, não se torna iluminado, torna-se inteiro. E é com uma quietude específica, com uma presença mais firme, uma capacidade de habitar a própria vida sem precisar fugir dela para outro lugar. Aqui trago Campbell novamente. O herói é o homem ou a mulher que conseguiu vencer as suas limitações pessoais, históricas, locais, alcançando formas humanas normalmente válidas. As visões, ideias e inspirações de tais pessoas vêm das fontes primárias da vida e do pensamento humano. É por isso que elas falam com eloquência, não da sociedade e da psique atuais, em desintegração, mas da fonte inesgotável através do qual a sociedade renasce. Vencer as próprias limitações pessoais, históricas e locais. Essa é a forma plena da tarefa. Não se trata de transcender a vida. Trata-se de atravessá-la com uma profundidade que a maior parte das pessoas evita. Trata-se de habitar inteiramente o lugar onde se está, com aquilo que se é, sem desviar o olhar daquilo que pesa, daquilo que dói, daquilo que ainda precisa ser feito. E aqui é preciso reconhecer algo difícil. A individuação não tem ponto final. Não existe estado de chegada definitivo. O processo continua até o último dia da sua vida. O que muda ao longo do trabalho é a relação com o processo em si. Deixa-se de fugir dele ou de combatê-lo, e se começa a colaborar com aquilo que está pedindo para emergir. Jung diz algo bem interessante sobre essa colaboração. A personalidade não se deixará desenvolver a menos que se escolha consciente e com decisão moral consciente o próprio caminho. Não somente o motivo causal, a necessidade, mas também uma decisão consciente, moral, deve emprestar a sua força à empresa do desenvolvimento da personalidade. Se o primeiro falta, a chamada evolução é mero acrobatismo da vontade. Se a última está ausente, ficará presa numa autoconsciência incompreendida e estéril. A decisão consciente, esse é o ponto. Aquilo que distingue uma vida individuada de uma vida apenas vivida não é a quantidade de experiências, não é o sucesso, não é a sabedoria acumulada, é a consciência com que se atravessa o caminho. É o sim que se diz, em algum momento, àquilo que pede passagem. É o reconhecimento de que existe uma forma própria de ser realizada
E a aceitação de realizar essa forma é o trabalho de uma vida inteira. E por fim, trago então essa chave que comentei lá no começo desse vídeo. Tornar-se quem se é não é um movimento ascendente, não é um aprimoramento, não é um aperfeiçoamento, não é uma construção de uma versão melhor de si mesmo. É um trabalho de profundidade. Não é olhar para o brilho do sol e cegar-se com o brilho do que você acredita ser a luz da consciência. Essa luz existe nas profundezas e nos abismos do próprio ser. E não existe mapa para esse território. Cada vida individua-se no seu modo, em seu ritmo, com suas próprias dores. Mas aqui eu digo, veja tudo o que você nega sobre si mesmo. Talvez essas são fragmentações de quem você é. Veja tudo aquilo que você acredita ser quem é para ser aceito, aquilo que você se força a ser. Isso é a sua persona. A individuação é entender onde está o eu sob as camadas da persona. Entender o que você finge, o que você nega sobre si mesmo e por quais motivos. E sim, será difícil, será doloroso, não existem atalhos e nem caminhos fáceis. É um processo que pode levar anos e é incerto o tempo que isso leva. Mas existe uma certeza que atravessou eras, desde os tempos antigos até Jung, até a nossa modernidade nos dias atuais. Desde os mistérios dos gregos até a psicologia profunda contemporânea. A certeza é esta: a vida não vivida cobra um preço maior do que a vida atravessada. Atravessar o abismo, caminhar nas profundezas escuras e misteriosas de si mesmo, é um processo que não é nada prazeroso. Mas negar o peso desse caminho e abraçar a vida como ela foi imposta, como ela é comandada pela sua persona, faz você carregar outro peso ainda pior em forma de sintomas que sempre irão surgir em formas de neurose, de mal-estar, de adoecimentos e o peso de transmitir isso aos próximos. Atravessar a vida sem se tornar quem se é, talvez seja a única forma real de a desperdiçar. E começar a atravessá-la, mesmo que pareça tarde, mesmo com medo, mesmo sem saber exatamente o que vai encontrar, é o gesto que torna toda a existência retrospectivamente justificada. Uma árvore forte é uma árvore com raízes profundas. Só com raízes que descem as profundezas é que uma árvore se torna verdadeiramente grandiosa. Não há outro caminho.